Entenderam. Queria também cumprimentar nossos irmãos que estão aí na live, nos assistindo em casa. Vamos cultuar ao Senhor hoje com a palavra lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Abre a sua Bíblia aí. Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 21. O tema da mensagem de hoje é a ilusão e as suas consequências. A ilusão e as suas consequências. Lá no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 21. A minha versão é a versão NVI. Amém. Dá mais um tempinho aí. Os irmãos que estão procurando. E diz assim a palavra do Senhor. Nem todo, aqui é Jesus falando. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Pai querido e amado, nesse momento, Senhor, vamos compartilhar a Tua palavra, Pai. Nesse momento, ó Deus, vamos falar, ó Deus, não de um texto qualquer, um livro qualquer, mas aquele livro que traz vida aos nossos corações, a palavra do Deus vivo, Pai. Por isso, nesta manhã, Senhor, te pedimos para preparar o nosso coração, Pai, para receber a Tua palavra, ó Deus. Vai tirando, Senhor, todos os impedimentos, Pai, todas as preocupações, as ansiedades, tudo aquilo que tem nos atrapalhado, Senhor, no nosso relacionamento contigo. Porque nesse momento, queremos ouvir a Tua voz, o Teu Espírito Santo falando em nossos corações, através da Tua palavra, Pai. Por isso, sê com cada um de nós, que venhamos a diminuir para que o Senhor venha a crescer, Pai. Que venhamos a diminuir para que o Senhor venha a crescer em nós, Pai. Porque o nosso coração está ansioso por mais de Ti. O nosso coração quer mais de Ti. Quer ser cheio nesta manhã, Pai. Queremos sair daqui transbordantes, ó Deus, de Ti, da Tua presença e da Tua palavra, Pai. Por isso, vem sobre nós de uma maneira especial. Espírito Santo de Deus, sopra sobre nós aqui nesta manhã, em o nome de Jesus. Amém e amém. A ilusão e as suas consequências. Você conhece alguém iludido? Já viu alguém por aí que anda iludido? E sabia que dentro da igreja tem gente iludida também? Pior que tem mesmo. Pior que pode ser você, pode ser eu. A ilusão, ela pode ser definida de diferentes formas. E eu pretendo falar aqui as principais, com base nesse texto de Mateus. E a gente vai aqui falar de algumas definições de ilusão e entender como que a ilusão pode afetar negativamente o nosso relacionamento com Deus. Pode atrapalhar o nosso relacionamento com Deus. E se tem algo que afeta, que atrapalha o nosso relacionamento com Deus, esse algo precisa ser retirado das nossas vidas, não é verdade, meus irmãos? Precisa ser deixado de lado, precisa parar de existir em nós. E quem faz essa limpeza é o Espírito Santo. Quem vai tirando os impedimentos é o Espírito Santo. Quem vai tirando o que atrapalha é o Espírito Santo. Quem vai transformando o nosso interior dia após dia é o Espírito Santo que habita dentro de nós. E muitas das vezes, nós nos deixamos levar por algumas ilusões. E essas ilusões nos afastam do Senhor, atrapalham o nosso relacionamento com o Senhor, porque a ilusão é algo que não é verdadeiro, algo que não é real, e precisamos tirar isso dos nossos corações com a ajuda do Espírito Santo. É Ele quem nos convence do pecado, daquilo que nos desvia do alvo, daquilo que é contrário à vontade do Senhor. Por isso, irmãos, precisamos estar atentos, precisamos estar ligados com o Senhor, porque mediante a meditação da palavra, o Espírito Santo fala aos nossos corações. Às vezes tem gente que acha,
Deus não fala comigo, porque acha que Deus vai vir aqui, vai aparecer de frente para a pessoa e vai falar com ela, irmão. Isso é um privilégio para poucos. Se você olhar quantas personagens são descritas aqui na Bíblia, e para quantas Deus apareceu, você vai ver que foi uma minoria. Mas o Senhor Jesus nos diz que bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Nós não precisamos ver para crer, porque a nossa visão é pela fé. A convicção de fatos que não se veem. Então é pela fé que nós vemos ao Senhor. É pela fé que nós cremos que Ele está falando. Ontem nós estávamos aqui no culto da juventude e a Jéssica, né, a esposa do Marlon, estava aqui ministrando louvor. E como Deus usou a vida dela para falar comigo. Porque estávamos aqui cantando louvores, meditando na palavra. E Deus usando a vida da serva dele que se colocou como instrumento de Deus para abençoar outras vidas. E sabe quando o Espírito Santo, você sente assim no seu coração, fala, é isso aí, filho, presta atenção, olha essa oração, a gente se sente constrangido, a gente se sente incomodado. O que é isso? É o Espírito Santo falando, porque essa palavra é poderosa, e quando essa palavra é ministrada, quando essa palavra é cantada, irmãos, atinge o nosso coração de uma forma que nada mais consegue. Tem tantos textos aí bonitos que a gente lê, poesias lindas, mas nada é eficaz como a palavra do Senhor para transformar, para gerar vida aqui dentro do nosso coração. E Deus fala através das pessoas, Deus fala através das ministrações, mas precisamos estar ligadinhos com o Senhor. E as ilusões acabam nos atrapalhando. Coisas que não são reais acabam nos atrapalhando, tirando o nosso foco. E o nosso foco só pode ser um. O nosso foco é o alto, é o Senhor Jesus, que reina no seu sublime trono. E o nosso foco tem que estar nele. Por isso hoje nós vamos falar sobre o perigo das ilusões e como elas nos atrapalham. Para quê? Para a nossa vida continuar do mesmo jeito? Não. Mas para na força do Espírito Santo, nós pedimos ao Senhor transformação. Primeiro tipo de ilusão, a ilusão de falsas promessas. Lá no versículo 21 do texto que nós lemos, diz assim, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Nesse versículo vemos claramente que Jesus está falando de gente que confessa o Senhor. Pessoas que chegam e falam Senhor, Senhor, que clamam ao Senhor, que oram ao Senhor. Jesus aqui está falando de gente que verbaliza, que confessa, mas que no dia do juízo, quando todos nós nos apresentarmos diante do Senhor, do grande e justo juiz, essas pessoas vão ficar de fora. Essas pessoas não vão adentrar no reino dos céus preparado, na morada celestial. O acesso até o céu não é por meio da palavra Senhor. Não é assim que vamos entrar lá. A palavra Senhor não é uma senha que destranca o portão do céu. Já viu aquelas fechaduras automáticas? Você digita lá uma senha, ela destrava. Não é a palavra Senhor não é só uma chavinha que destranca a porta do céu e vai entrar. Não, irmãos. Porque esses irmãos estão falando Senhor, Senhor. Mas o próprio Deus diz que elas vão ficar de fora. Elas não vão entrar no reino dos céus. Jesus aqui nos diz que para entrar no céu é preciso fazer a vontade do Pai. Uma ilusão muito perigosa que o ser humano pode se deixar levar é a ilusão de falsas promessas. Podem ser promessas de prazer, de felicidade, de sucesso, mas são também promessas vazias, promessas decepcionantes, frustrantes. Promessas que vão se mostrar passageiras, vão se mostrar dolorosas, mais cedo ou mais tarde, é uma questão de tempo. As promessas que esse mundo tem a oferecer, irmãos,
não duram. A ferrugem corrói, a praga vai consumir, o tempo vai levar, porque esse mundo perece, esse mundo caminha para a destruição. Mas o Senhor nos mostra isso para falar: ei, não busque as coisas deste mundo, não se deixem levar pelas promessas deste mundo, mas busquem aquilo que é do alto, aquilo que vem dos céus. Nós vamos adentrar no reino celestial não por fazer a vontade deste mundo, mas para fazer a vontade do Pai que está nos céus. E é lá que devemos buscar promessas, irmãos. É lá que devemos buscar orientação, é lá que devemos buscar como conduzir a nossa vida. Não é aqui neste mundo passageiro, esse mundo que jaz no maligno, esse mundo decaído pelo pecado, corrompido pelo pecado, não! Precisamos buscar aquilo que é eterno, precisamos buscar aquilo que a traça e a ferrugem não corrói, precisamos buscar aquilo que dura para sempre. E isso a gente não vai encontrar aqui na terra, isso vem do alto, isso vem de Deus, isso vem do Pai que está nos céus, e é lá que precisamos buscar, é nessas promessas que precisamos firmar a nossa fé. Mas muitas das vezes a gente se deixa levar por falsas promessas, ilusão, algo que não é real. E às vezes tem gente que vai levar uma vida inteira para descobrir isso. E tem gente que vai perder a chance de estar com o Senhor. Tem gente que vai perder a chance de se arrepender. Tem gente que vai perder a chance da ficha cair e falar: meu Deus, o que eu fiz com a minha vida? Talvez essas pessoas vão gritar: Senhor, Senhor! Mas elas não vão entrar no reino dos céus. Só vão entrar no reino dos céus aqueles que fazem a vontade do Pai que está nos céus, aqueles que firmam a sua vida nas promessas que vêm do alto, que vêm do céu, que vêm da boca do Senhor, que vêm da palavra do Senhor. Vocês estão entendendo, igreja? Tem gente que acredita que pode viver a vida como bem entende, e que no fim das contas é só falar Senhor para ser bem recebida na morada celestial. Tem gente que acha que vai ser assim. Só que isso é uma ilusão que vai deixar a pessoa de fora do reino de Deus. Promessas vazias, promessas passageiras, promessas que vão ser dolorosas, porque esse mundo não tem nada de bom para oferecer. Se tem algo no mundo que aparentemente é bom, irmãos, não vamos ser bobos, não vamos ser ingênuos. Vai ter aparência de bom, mas o final é morte. O final é destruição. O inimigo é tão sutil que todas as vezes que ele coloca uma armadilha diante de nós, a armadilha não tem cara de capeta, de demônio, de coisa ruim, não. A armadilha vai vir disfarçada, vai vir com uma fachada muito bonita. Você já teve a experiência de passar em frente a uma loja e falar: nossa, que loja bonita? Aí quando você entra na loja, meu Deus, que lugar sujo, não tem organização, o atendimento é péssimo. A única coisa de boa da loja é o quê? A fachada. E é essa estratégia que o inimigo usa. Quando ele coloca o pecado diante de nós, quando ele coloca a armadilha diante de nós, a fachada é linda. Mas quando a gente entra, quando a gente é laçado por aquela armadilha, quando a gente cai, a gente começa a se dar conta: epa, não era bem isso que eu imaginei, a situação não era bem isso, eu achei que era isso. Não é assim, irmãos? Pecado não vem com o nome de pecado. Uns vêm, mas outros não. Vai vir como algo aparentemente bom, mas o fim é morte. É isso que o Senhor nos diz, e é com essa verdade que precisamos nos apegar. Promessas vazias, ilusão, que vai passar, porque não é verdadeiro, não é real, não é bom, e vai passar. E aí você, como é que vai ficar?
Vai precisar o estrago passar pela sua vida para se dar conta? A palavra de Deus diz, olha, se você seguir por esse caminho, o final é morte. E o que a gente teimoso faz? Eu vou por aqui. Deus sabe de nada, eu que sei da minha vida. Às vezes a gente é arrogante a esse ponto de falar, Deus, fica aí, eu é que sei da minha vida. A gente é arrogante a esse ponto. Porque, irmão, não podemos esquecer o velho Adão, daquele a quem herdamos o pecado. Ele todo dia vai tentar se manifestar, ele todo dia vai querer prevalecer, a nossa carne todo dia vai querer prevalecer. E todo dia nós precisamos falar, ei, velho Adão, continua morto, você já está enterrado na minha vida, pelo poder de Jesus Cristo. Hoje o pecado não vai prevalecer sobre a minha vida. Espírito Santo, me ajuda. Se ele ficar por mim mesmo, vai dar ruim. Mas Espírito Santo, me ajuda, me dê força, me dê coragem. Envia alguém para me ajudar a superar, a passar por isso, a caminhar comigo, até eu vencer esse deserto. Não podemos nos deixar levar pelas ilusões. Tem gente que está se iludindo, achando que a vida com Deus se resume a vir num culto de domingo e pronto. Já fiz a minha parte. Isso é o quê? Ilusão. Não é você vir e sentar aqui e ocupar um lugar desse, não, irmãos. Deus não quer vir que você venha aqui tirar poeira de um banco. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer transformar a sua família. Ele quer tirar você do império das trevas e trazer para o reino de luz. Ele quer usar a sua vida para brilhar lá fora, onde as trevas dominam. Porque aonde a luz chega, as trevas desaparecem. Aleluia! Vocês lembram quando aqui no Catarina trocaram as lâmpadas todinhas? Não ficou diferente? Não ficou melhor? Irmãos, você já está entendendo onde eu quero chegar, não está? Deus quer usar a sua vida para iluminar aonde está escuro, aonde precisa de luz. Ele quer usar a sua vida, a minha vida, a vida da igreja, para ir lá fora e falar: ei, você, homem, mulher, jovem, idoso, criança, existe um Deus que ama a sua vida e quer salvar a sua vida. Existe um Deus que quer te tirar dessa vida de ilusão, de mesmice, de pecado, de destruição, porque Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. Deus podia mandar anjos fazerem isso, irmãos, mas Ele escolheu a igreja. A igreja. Tem igreja do Senhor aqui neste lugar? Glória a Deus. Tem gente que acha que não precisa de arrependimento, não precisa de mudança de vida, não precisa de renúncia, não precisa passar pela porta estreita, não precisa carregar a cruz. Tudo isso é ilusão e é pecado. Porque a palavra de Deus diz que sim, nós somos pecadores e precisamos de arrependimento. Que Jesus veio para transformar as nossas vidas. Que sim, precisa de renúncia, sim, precisa dizer não ao pecado e sim para o Senhor. Que sim, a porta é estreita e precisamos passar por ela. E que sim, precisamos carregar a cruz e seguir aquele que se entregou na cruz do Calvário. Não podemos nos deixar levar por essas ilusões, irmãos. Não podemos deixar. Não podemos esquecer. Simpatizante do Evangelho não será salvo. Somente aquele que crê será salvo. Eu acho legal. Não, irmãos. Não vai ser salvo. Esse negócio de Jesus aí, de Deus, é legal. Não, eu creio também. Tem uma força aí superior. Não será salvo, irmãos. É somente aquele que crê. Aquele que crê e com seus lábios confessa o Senhor. Não devemos nos simpatizar. Eu acho que é legal. Não, irmãos. É uma convicção, é fé. E fé é uma certeza.
Ah, eu acho que Deus... Não, irmãos, eu tenho certeza que o meu Deus vive e reina, e Ele está no controle da minha vida. Aleluias! Glória a Deus! E muitas das vezes a gente vai encontrar simpatizantes do Evangelho dentro da nossa família. Simpatizantes. E a gente vai ficar o quê? Parado? Esperando a nossa família chegar lá no final, no grande dia do Senhor, e tá gritando do lado de fora? Não, irmãos. A gente não pode deixar isso acontecer. A gente não pode deixar os nossos amigos continuarem caminhando para o inferno. Não! Precisamos orar pela vida deles. Precisamos falar do amor de Deus. Precisamos brilhar com o brilho do Espírito Santo em nossas vidas. Achar que a Bíblia tem bons ensinamentos não basta. Somente aquele que crê que a Bíblia é a palavra de Deus, esse será salvo. Frequentar uma igreja para se sentir bem não vai te levar para o céu. Somente aquele que faz a vontade do Pai, esse será salvo. Esse será salvo, irmãos. Não existe atalho ou caminho fácil ou palavra mágica. Para ir até o céu é preciso arrependimento, é preciso entregar a vida a Jesus, é preciso fazer a vontade de Deus. É preciso fazer a vontade de Deus. A igreja está entendendo? Glória a Deus. E que o Espírito Santo possa abrir os nossos olhos, possa nos acordar da ilusão, das falsas promessas do pecado. Precisamos nos render a Jesus hoje e passar a andar em novidade de vida, desfrutando da salvação que está disponível em Cristo Jesus, enquanto há tempo. Jesus aqui é muito claro. Tem gente que vai lá no grande dia, vai gritar: Senhor, Senhor! Imagina o desespero. Imagina estar diante de você, o portão dos céus, e você vai estar ali diante do Todo-Poderoso, vestido em glória e majestade, algo maravilhoso que a gente não tem palavras para descrever. Chegar lá nesse dia, diante do Senhor, e gritar: Senhor, Senhor, e ouvir dos lábios dele: eu nunca te conheci. Então precisamos acordar, precisamos nos livrar das ilusões, enquanto há oportunidade. Irmãos, às vezes você já aceitou a Jesus há 20, 30, 40 anos na sua vida, mas não é porque você aceitou a Jesus que você está imune, irmãos. Muito pelo contrário, a Bíblia mostra que os homens e mulheres de Deus, enquanto estiveram aqui neste mundo, estavam sujeitos às tentações, estavam sujeitos ao pecado, tinham que lidar com esse mundo caído. E nós não somos diferentes, nós não estamos imunes, nós não somos super-homens, super-mulheres, não. Precisamos correr aos pés do Senhor e falar: Senhor, me ajuda. Senhor, se eu estou me deixando levar por ilusões, tira isso do meu coração, abre os meus olhos para que eu possa ver a realidade. Essa precisa ser a nossa oração. Cristo morreu pelos nossos pecados para nos libertar das ilusões do pecado, do poder do pecado sobre nós. Então não podemos perder essa oportunidade. Não podemos perder essa oportunidade. E se o Espírito Santo está falando ao seu coração, está mostrando a você algo que precisa ser mudado, então você tem que colocar diante do Senhor e falar: Senhor, você não está falando comigo à toa, você não está me incomodando à toa, e eu quero obedecer a tua voz, eu quero mudança na minha vida, eu quero seguir para o céu, e lá ser recebido pelo Senhor, eu não quero ficar de fora.
tipo de ilusão, além da ilusão das falsas promessas deste mundo, tem também a ilusão de entendimento. Outro tipo de ilusão é quando temos uma percepção ou um entendimento equivocado. Pode ser uma confusão da aparência com a realidade. Lembra da fachada que parece, mas não é? Às vezes a gente entende as coisas de maneira errada, de maneira equivocada, e a gente fica iludido com esse entendimento errado. Ou às vezes a gente fica iludido, a gente confunde o verdadeiro com o falso. Agora a palavra é fake, né? E quando a gente acha que é uma coisa e na verdade é outra. E quando a gente acha que está na direção certa, mas na verdade estamos no caminho errado. Pois o nosso entendimento ou percepção está equivocado. E nós nos iludimos. E para combater esse tipo de ilusão, é preciso buscar o conhecimento da verdade. Para combater aquilo que é falso, você precisa buscar o que é verdadeiro. E como diz lá em João 8,32, conhecereis a verdade... Ih, só tem 2 irmãos ligados comigo aqui. Conhecereis a verdade... É palavra de Deus, irmãos. Ela é a verdade. Como é que eu vou me blindar das ilusões de ter um entendimento equivocado? É buscando aquilo que é verdadeiro. É buscando aquilo que é a verdade. É buscando aquilo que é real. É assim que a gente combate aquilo que é falso. Aquilo que é aparente, só tem aparência, mas na verdade não é. A verdade liberta de toda a ilusão, de todo o engano e de toda a mentira. E a verdade é a palavra do Senhor. Como que eu vou saber a vontade de Deus para a minha vida? Através da? Vou fazer aqui algumas perguntas, mas aqui só tem gente inteligente, vocês vão saber. Olha lá, hein? Calma, gente, não é show do milhão, não. Calma aí. Como que eu vou saber a vontade de Deus da minha vida? É através da? Glória a Deus. Como que eu vou saber se eu estou agradando a Deus? É através da? Como eu vou compreender se as minhas ações refletem um coração transformado por Deus? É através da? É através da palavra. Como eu vou saber se a minha vida está na direção certa? É através da? Vocês são demais, gente. Que igreja abençoada. Como é que eu vou saber se eu estou amadurecendo na minha fé? É através da? Como eu vou ouvir Deus falando comigo? É através de quê? É da palavra, irmãos. É da palavra. Como é que eu vou combater as ilusões? É na palavra. Como eu vou saber se aquilo que eu penso é realmente bom, é o certo, é o que agrada a Deus? É através do quê? É da palavra. Então é através da palavra que a gente vai combater as ilusões. Tem alguém aqui que está 100% certo o tempo todo? Graças a Deus, irmão. Porque se tivesse eu falava, Deus, leva logo, senão a gente aqui vai estragar. A gente erra, a gente se equivoca. E como que eu vou saber se aquilo que eu estou pensando é realmente a vontade de Deus? É palavra, irmãos. Como é que eu vou saber se aquela decisão que eu preciso tomar está de acordo com a palavra? É da vontade do Senhor? É palavra, irmãos. Mas tem gente que fica preso na ilusão e com a Bíblia fechada e com a palavra num canto. Vai continuar iludido, vai continuar pecando, vai continuar não entendendo como fazer a vontade de Deus. É a palavra, irmãos. E hoje a gente tem tanto recurso. Eu nunca vou esquecer do testemunho de uma senhora, que ela veio para o Senhor, já era uma senhora idosa, ela não aprendeu a ler. Acho que eu já falei isso aqui em outras ministrações. Ela não sabia ler e já tinha uma idade avançada. Mas ela ouvia a palavra. Ela não conseguiu aprender a ler, mas ela ouvia a palavra.
o radinho de casa, sempre ligadinho, aonde? Onde se falava da palavra, irmãos. E aquilo veio um testemunho no meu coração. Alguém que não conseguia ler, mas sabia da palavra. E a quem o Senhor deu a oportunidade de ler, deu o entendimento para ler a palavra, e a gente negligencia, e a gente larga para lá, e a gente começa, mas não termina, e a gente faz tudo, menos ler a palavra. A nossa vida é corrida, tem que fazer 1 milhão de coisas, a gente já acorda pensando o que vai fazer, já tem a programação até a noite, fora um monte de coisa que aparece surpresa que a gente tem que resolver. Mas precisamos entender que o foco, o primeiro lugar, a primazia, o mais importante é a palavra, porque essa é a vontade de Deus para nós. Não conhecer a palavra de Deus te deixa vulnerável e exposto, pronto para ser destruído. Sem conhecimento da palavra, não teremos discernimento da realidade em que vivemos, e com isso seremos iludidos e tragados pelo mal. O apóstolo Pedro vai dizer que o inimigo das nossas almas anda como um leão querendo devorar. E quem ele vai devorar? Quem? Aquele que se fortalece na palavra? Aquele que busca a palavra? Não, irmãos. Lembra quando Jesus foi levado até o deserto? O inimigo vinha querendo devorar. Mas a palavra diz. Mas a palavra diz. Mas a palavra do Senhor é essa, essa e essa. Assim diz a palavra do Senhor. E aí o inimigo teve que botar o rabinho entre as pernas e bater em retirada. Agora, se a gente não se enche da palavra, não busca a palavra, a gente fica vulnerável. A gente se torna uma presa fácil. E não acha que o inimigo vai ter peninha de você. Ele vai querer devorar você. E quando eu digo devorar, é destruir. É te conduzir para o mau caminho. É trazer desgraça sobre a sua vida. É achar uma brechinha e começar a lançar discórdia dentro da sua casa. Não pense que o inimigo está brincando. Não está. Ele já está derrotado, irmãos. Ele já está falido. A prisão dele já está decretada. A derrota já foi derrotado. Eu imagino que no coração tão orgulhoso como o dele, já que eu estou aqui, eu vou arrastar todo mundo que Deus quer salvar. Ele já não tem mais nada a perder, ele já perdeu tudo. E ele quer nos tragar junto com ele. Só que às vezes a gente brinca. A gente se ilude e fica vivendo uma vida de ilusão. E aí toma uma rasteira. Aí a gente acorda. Mas até quando a gente vai ficar nessa? Até quando a gente vai ficar vacilante e sendo derrubado pelo inimigo? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E o Senhor, Ele é tão maravilhoso que quando a gente cai, Ele vem, meu filho, vem cá. Ele vem ao nosso encontro, Ele vem ao nosso socorro, Ele nos coloca de pé novamente, Ele nos dá uma nova chance, e com todo amor e paciência de um bom Pai, Ele cuida de nós, Ele lava as nossas feridas, Ele cura as nossas emoções. Ele é maravilhoso, irmãos, Ele é maravilhoso. Mas nós precisamos também estar ligados, nos revestindo da palavra de Deus. Palavra de Deus, porque é ela quem nos liberta. O profeta Oséias já revelou da parte do Senhor que o povo pereceu porque faltava conhecimento, o povo sofria porque faltava conhecimento. A palavra, precisamos que nesta manhã compreender que buscar, ler, se alimentar da palavra vai fortalecer a nossa fé e firmar os nossos passos na caminhada com o Senhor. Vai nos livrar das ilusões de um entendimento equivocado. Hoje nós temos opinião para tudo, não é verdade?
Hoje a gente tem opinião para tudo, a gente sabe de tudo, a gente entende de tudo. Mas precisamos pedir a ajuda do Senhor para nos livrar das ilusões de um entendimento equivocado. Precisamos pedir a Ele, irmãos, através da palavra. Próximo tópico. Esse aqui. Ilusão de fantasia. Vamos continuar no versículo 22 aí do capítulo 7. Você que fechou, abre aí a Bíblia novamente. Capítulo 7 de Mateus, versículo 22. É o texto aqui que nós estamos lendo. Diz assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Algumas versões trazem a palavra vocês que praticam iniquidade. É praticar o mal, é fazer aquilo que o Senhor, que desagrada ao Senhor. Jesus nos diz que existem pessoas que estão iludidas, como se vivessem no mundo de fantasia e de faz de conta. E esse é um tipo de ilusão que Jesus está falando aqui, que só atinge quem é da igreja e que vive na religiosidade. Você acha que um camarada lá fora está preocupado em expulsar demônio? Você acha que um cara lá fora está preocupado em curar os doentes? Você acha que um cara lá fora está preocupado? Não, irmãos, isso é coisa de gente da igreja, presos na religiosidade, e vai falar: ué, Senhor, mas nós não expulsamos demônio, não fizemos maravilhas em Teu nome? Jesus aqui está falando de crente, irmão, de gente que conhece a Deus, conhece o poder de Deus. É para nós essa palavra. Gente que vive na religiosidade. Esse tipo de ilusão, de fantasia, é quando a pessoa sabe a verdade, mas escolhe viver na fantasia. É quando a pessoa compreende a realidade, mas prefere viver num universo imaginário, num devaneio, num mundo de faz de conta que ela mesma criou para si. Lendo o versículo 22, nós percebemos que esse tipo de pessoa expulsava demônios, fazia... Isso é coisa de gente crente. Gente que caminha com Deus. Entretanto, são pessoas que acham que a vida com Deus pode ser vivida da maneira que elas querem e não da maneira que o Senhor quer. E tem uma grande diferença aqui. Algumas pessoas que vivem essa ilusão de fantasias, elas acham que a coisa tem que ser do meu jeito. Do meu jeito. E tem muitos de nós, às vezes, estamos presos a essa ilusão. O culto não aconteceu dessa forma, então não presta. O culto é para a gente ou é para Deus, irmãos? Quem tem que se agradar do culto somos nós ou é o Senhor? Mas tem gente que fica preso na religiosidade. Então acha que tudo tem que ser do jeito dela. Se você ver ao longo da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, tinha culto de tudo quanto é jeito, irmãos. De vários tipos diferentes, que foi se modificando ao longo do tempo, que foi conversando com a cultura da sua época. Eu lembro, e aí, até um tempo atrás, rodou um meme na internet, já tem alguns anos isso, que no começo, quando algumas igrejas começaram a transmitir cultos online, como nós estamos fazendo aqui, muitas pessoas se posicionavam contra. Internet, isso é coisa do demônio, do capeta. Principalmente no início da pandemia, onde as igrejas estavam fechadas. E a transmissão era o modo que a gente encontrou de continuar pregando a palavra, de alcançando vidas, de mantendo a fé fortalecida dos irmãos que não podiam estar juntos aqui no culto. E aí o meme, a brincadeira, a piada que rolou na internet era fazendo essa comparação. Não, internet é coisa do diabo. Aí quando começou a live, vamos fazer live na nossa igreja. Porque as coisas vão mudando. E a igreja precisa ir, não mudando o fundamento, não, mas comunicando, conversando, dialogando com a cultura que nos cerca. Precisamos fazer pontes para alcançar aqueles que estão distantes, irmãos. Pontes.
essa semana tem passado, eu tenho visto muitas notícias da questão indígena, né, no nosso país, lá os casos de abandono dos indígenas. Você acha que um culto para o indígena é igual a gente faz um culto aqui para a gente? Você acha que é a mesma forma que vai funcionar, que eles vão entender? Claro que não, é outra cultura, são outros pressupostos. Se a gente for num país oriental, o culto lá é completamente diferente. Se a gente for para um outro continente, o culto é completamente diferente. Se a gente for aqui para dentro do nosso país, lá para o Nordeste, por exemplo, o ritmo de música é completamente diferente do nosso aqui no Rio de Janeiro. O fundamento não pode mudar. Mas as formas, as fontes, a maneira como a gente comunica o Evangelho, isso pode, irmão. Isso pode. Mas tem gente que fica presa na fantasia, não. Se não for assim, não presta. Se não for assim, não é de Deus. Você é Deus para saber o que pode e o que não pode? É claro que a palavra, o próprio Senhor nos coloca parâmetros que temos que observar, nos coloca fundamentos. Os apóstolos lançaram fundamentos no qual a igreja é edificada, e disso a gente não abre mão. Mas tem uma diferença entre fundamentos e a minha vontade pessoal. E precisamos ter esse discernimento, irmãos. Não podemos ficar no mundo de fantasia que a gente cria e acha que tudo tem que ser assim. A minha vontade tem que vir antes da vontade de Deus. O meu querer tem que prevalecer e Deus que se vire para me abençoar. Tem gente que está preso nessa ilusão. E às vezes a gente está preso nessa ilusão. Quantas das vezes a gente fala, Senhor, eu vou fazer isso aqui, então me abençoa. E Deus está lá, mas eu mandei você fazer isso aí, rapaz? Eu mandei você seguir. Está entendendo que a gente muda a prioridade? Não é falar, Senhor, qual é a tua vontade que eu quero seguir? Não é falar, Deus, eu vou fazer isso, então se vira aí, manda o anjo e me abençoa. Às vezes a gente é assim. Estamos presos numa ilusão de que a gente é o Senhor. Não, irmãos. O Senhor só tem um. Essas pessoas criam para si um mundo de fantasia e faz de conta, achando que vivendo do jeito delas serão salvas por um Deus que exige submissão total. Olha que incoerência. Gente que acha que se fizer algumas boas obras vai ter um lugar garantido no céu. Gente que acha que se cumprir uma agenda ou preencher uma listinha de itens, de atribuições, vai ser salva e vai viver na eternidade com Cristo. Acha que a salvação é do jeito dela. É o que Jesus fala. As pessoas achavam que, não, mas Senhor, a gente profetizou, a gente expulsou demônio, a gente realizou milagre, a gente fez isso, aconteceu, fez isso, fez aquilo. Qual que é o argumento que esses irmãos estão usando aqui? Senhor, eu cumpri isso aqui, isso aqui, isso aqui. Como assim eu não estou salvo? Como assim o Senhor não vai me receber? Vocês estão percebendo, irmãos? Pessoas estavam iludidas, achando que se fizessem isso, isso e aquilo, iriam garantir um lugar no céu. E estão aqui reclamando com Jesus, com um justo juiz, que conhece a intenção dos nossos corações. E às vezes a gente está nesse lugar. Às vezes a gente se acomoda, não, se eu fizer assim, assim, assado, se eu usar uma roupa assim, se eu fizer esse compromisso aqui na igreja. Será que é isso que a Bíblia fala para a gente? Será que a salvação se resume àquilo que a gente acha que precisa? Ou precisamos, em primeiro lugar, ouvir a vontade do Senhor? Entender que a salvação vem dEle, pela graça dEle. Não é pelo que fazemos, não é pelo que pensamos, não é pelo que achamos, não, irmão. Ou não é pelo que deixamos de fazer, porque tem gente que acha que é assim também. Ah, não, eu aqui não bebo, não fumo, não falo palavrão, então eu vou para o céu. Também não é isso não, irmãos. A graça vem do Senhor. É graça. A salvação vem do Senhor, irmãos. Foi Ele que se entregou por nós. Foi Ele que começou esse plano de salvação.
Foi Ele quem nos alcançou. Foi Ele quem olhou para nós, enquanto nós estávamos ainda na lama do pecado. E Ele abriu os nossos olhos, e nós ouvimos a palavra, e o Espírito Santo iluminou o nosso entendimento, e nós nos demos conta, nós caímos em si e falamos: meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha vida? Eu preciso me arrepender dos meus pecados, eu preciso entregar a minha vida a Jesus, eu preciso desse Deus na minha vida. É assim, a salvação é assim, é um presente de Deus, é graça, a gente não merece. Mas Ele é tão bom, Ele é tão misericordioso, que apesar de nós, Ele se entregou por nós. O justo morreu pelos injustos. E a gente achando que salvação é eu fazer, é eu pensar, é eu deixar de fazer, é eu cumprir uma agenda, é eu não falhar no ministério. Gente, é uma ilusão de fantasia, porque a gente acha que é assim e cria esse mundo e vive nele. Mas não é a realidade, e nós precisamos despertar, nós precisamos acordar dessa ilusão e pedir: Deus, tira isso de mim, tira essa ilusão da minha mente, do meu coração, me acorda desse mundo de faz de conta. É preciso que o rei desça do palácio da fantasia, é preciso que a rainha desça do castelo de faz de conta, porque esse tipo de ilusão é pecado e vai levar para o inferno. Se a gente está achando que é só preencher uma listinha, como profetizar, expulsar demônios, fazer maravilhas em nome de Deus, se acha que a gente está achando que salvação é viver a vidinha do nosso jeito, ou seja, praticando a iniquidade, e achando que está tudo bem, na verdade, a gente está vivendo uma ilusão, cujo destino final é a morte eterna. É viver para sempre, atormentado, longe da presença de Deus. É isso que a palavra do Senhor nos fala. O Senhor Jesus nos ensina a orar, dizendo: seja feita a vontade de Deus. Jesus não ensinou a falar: o importante é você estar feliz. O importante é o seu coração estar em paz. Não, irmãos. Ainda que Ele é tão bom, que Ele derrama paz, alegria em nossos corações. Mas ainda que tenhamos que passar por tribulações, ainda que precisamos enfrentar lutas, precisamos fazer a vontade do Senhor. Do Senhor, não a nossa, mas a vontade do Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Deus é soberano e a nossa vontade precisa ser submetida à vontade dEle. O Senhor, Ele é o Senhor de tudo. Logo, nós, como os seus súditos fiéis, precisamos obedecê-los. O nosso Deus é tão maravilhoso que essa submissão, que essa obediência é feita em amor, paz e alegria. Não é algo opressor, não é algo pesado, não é algo que vai trazer tristeza ao seu coração, não, irmãos. Servir ao Senhor é a melhor coisa que podemos fazer nas nossas vidas. Para esse mundo parece contraditório. Para esse mundo você se submeter é o errado. Para esse mundo, você abrir mão da sua vontade para fazer a vontade de alguém é loucura. Mas o Senhor nos chamou para obedecer à vontade dEle, para nos submetermos ao amor dEle, e Ele é tão bom que isso é maravilhoso, isso é indescritível e não há caminho melhor do que esse. E essa obediência e essa submissão, nós entendemos que vai ocorrer sempre de maneira bondosa, de maneira justa, com plenitude de vida. No reino de Deus, o jugo é suave e o fardo é leve. Então é hora da gente acabar com essa ilusão de fantasia, de faz de conta, onde a vida é controlada pelos nossos desejos. Mas precisamos ser guiados e movidos pelo Espírito Santo em todas as áreas da nossa vida. Caminhando aqui para a conclusão, eu queria chamar os músicos aqui.
A ilusão é um pecado, e todo pecado precisa de arrependimento, e todo arrependimento precisa vir acompanhado de mudanças. E esse processo começa com uma decisão, com um passo de fé na direção do nosso Senhor Jesus. Meu irmão e minha irmã, está na hora de dar um basta nessa fantasia, está na hora de dar um chega nessa ilusão, está na hora de falar: Senhor, eu vivi assim, mas eu não quero mais. Senhor, eu pensava assim, mas eu não quero mais. Precisamos dar um basta no pecado e lutar contra ele, não porque somos fortes, mas porque o Espírito Santo nos fortalece, o Espírito Santo nos dá força, porque há poder no nome de Jesus. Está na hora de abandonar o pecado que a gente carrega embaixo do braço e ser liberto em nome de Jesus. Há quanto tempo estamos carregando fardos? Há quanto tempo estamos carregando pecado? Há quanto tempo estamos relutando, teimosos, egoístas, iludidos, deixando Deus de fora? Precisamos buscar mudança no Senhor. E eu creio que o Senhor vai abrir olhos aqui nesta manhã, para que possamos enxergar essa ilusão que tem tomado conta de nós, porque a ilusão é pecado, e o destino do pecado é a morte. Mas o Senhor está nos oferecendo uma alternativa, uma nova chance, uma nova oportunidade de mudar, de colocar a nossa vida diante do Senhor e falar: Deus, preciso de conserto aqui, preciso de reparo aqui, preciso mexer nisso aqui. Aqui está doendo, Senhor, mas eu também preciso que o Senhor toque aqui nessa área da minha vida. Essa ferida ainda continua aberta, Senhor, vem cicatrizar em nome de Jesus. Me tira dessa ilusão, Senhor. Eu quero acordar para a verdade. E a verdade é que o Senhor está de braços abertos para nos receber. Está de braços abertos para aqueles que verdadeiramente se achegarem a Ele. Jesus aqui diz, quando Ele responde àqueles que vivem iludidos, Ele diz o seguinte: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. O Senhor, Ele quer nos conhecer. O desejo do Senhor é ter um relacionamento conosco, é desenvolver esse relacionamento conosco, é estar perto de nós, não porque Ele não possa, porque Ele é Deus, irmãos, mas Ele quer que a gente o convide para entrar. Ele quer que a gente fale: Senhor, eu não quero nada, eu quero o Senhor. Assim como Pedro disse: para onde nós iremos? Só Tu tens as palavras de vida eterna. É isso que o Senhor quer de nós. Não crentes iludidos, não. Crentes arrependidos. Crentes que falem: Senhor, vem sobre mim, vem sobre o meu coração, vem sobre as minhas emoções, vem mexer, vem transformar, vem mudar, em nome de Jesus. Aleluias. O que Deus quer de nós é um coração comprometido com a vontade dEle, uma vida que prioriza e busca a Deus em primeiro lugar, alguém que será conhecido por Deus no grande dia da volta do Senhor e será recebido nos céus para desfrutar de toda a eternidade ao lado do nosso Salvador.
Como diz em 2 Crônicas 7:14, com isso eu fecho esta mensagem, onde o Senhor, através do profeta, diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. E curarei a sua terra. Deus quer curar a terra do nosso coração, irmãos, para que as sementes de vida, para que a palavra de Deus possa florescer, possa germinar, possa gerar frutos, possa gerar mudança, possa gerar transformação. É isso que Deus quer fazer em nós. E o que nós vamos responder a Ele? E o que nós vamos responder a Ele? O que nós como igreja vamos falar para o Senhor? Vamos continuar do mesmo jeito? Vamos continuar da mesma forma? Vamos continuar com o coração duro, achando que não precisamos de Deus? Vamos continuar arrogantes, com o nariz em pé, falar: Deus, eu não preciso. Será que a gente vai continuar assim? Ou a gente vai entender que sem Deus não dá? Ou será que a gente vai entender que não há outro caminho? Ou será que a gente vai entender que sem Deus a gente não teria nem o respirar? Precisamos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Eu queria convidar você a ficar de pé no seu lugar.